Meu nome é Ana Paula Ferreira da Silva, eu pertenço ao Núcleo Regional de Morama e estou aqui para a segunda etapa, prova didática do FEDE 2025, do edital 2024. Então, vamos lá. E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber quem é que lembra o que nós estudamos na última aula. Isso mesmo, Pedro, sujeito e predicado. Nós estudamos sujeito e predicado dentro dos textos, estudamos a norma padrão. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, nós não vamos estudar sujeito e predicado hoje. O objetivo da nossa aula é compreender a importância de direitos e deveres estabelecidos por leis na construção do sujeito histórico para a participação ativa e responsável no âmbito social. É promover o trabalho em grupo, o pensamento crítico, a tolerância e o respeito. Vocês vão compreender isso no decorrer da aula. Então, para início de conversa, vamos imaginar um lugar onde as pessoas não podem se comunicar umas com as outras, falar o que pensam e nem andar livremente pelas ruas. Um lugar sem regras, onde ninguém respeita o direito de ninguém. Como que a gente pode imaginar? Um lugar bagunçado. Isso, João. Um lugar desorganizado. Exatamente. E aí eu pergunto para vocês. Vocês conhecem aí os direitos humanos? Já ouviram falar? Direitos humanos é para humanos. Exatamente isso aí. Muito bem. Então, os direitos humanos está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. É para estabelecer regras e direitos de todos os seres humanos do planeta. E aí, vocês lembram que eu falei, vocês estavam pensando, imaginando um lugar nos direitos humanos, vai dizer lá o seu direito de ir e vir, vai falar da sua liberdade de expressar o seu pensamento, os direitos das pessoas, dos humanos em relação aos outros humanos. A Constituição da República Federativa do Brasil é a nossa lei maior. Ah, mas nós estamos estudando Constituição? Estamos, vocês vão entender. Lei maior, nenhuma lei pode ser feita em desacordo com a Constituição. E nosso assunto agora é o ECA. ECA é o que mesmo? Isso mesmo, Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito aqui. O ECA, ele sai lá da Constituição Federal, do artigo 227, a gente fala artigo ou pedacinho lá, e passa para o artigo 4º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês que são adolescentes, é interessante saber. O adolescente, ele vai lá dos 12 anos completos aos 18 anos para termos legais, e está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito na norma padrão. São textos de formato normativo, ele tem norma ali para se escrever. A maneira como ele é feito, ele é disposto, né? E é isso mesmo que nós estamos falando. Textos normativos são aqueles que integram um conjunto de regras, normas e preceitos que regem o comportamento e o funcionamento de determinados grupos sociais ou de uma determinada atividade. São textos que orientam o nosso comportamento em situações específicas de convívio social. Nós estamos falando de coletividade, de direitos e deveres. Esses direitos e deveres estão escritos na norma padrão e são as regras sociais que estão ali impostas ou para serem convenientemente usadas de acordo com cada situação. Não é verdade? Então, esses textos, eles vão orientar o comportamento social. Então, o que é importante nós sabermos? Que a língua, ela tem função social. Lembra que eu já falei disso com vocês? Para que serve? Muito bem, para comunicação. E aí, dentro dessa função social, é disso que eu gostaria de falar. Nós sabemos que existem esses textos normativos que estabelecem regras para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Então, dentro da norma escrita, nós temos Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, Código de Trânsito Brasileiro. Também o regimento da nossa escola, o Estatuto do Grêmio da Escola. Nós temos também a Associação de Moradores. Quem aí tem associação de moradores no bairro?
Isso, Associação de Moradores do Jardim Cruzeiro, que mais? Do Sonho Meu, Associação de Moradores tem um estatuto. Estatutos são regras que regem determinado grupo, é daquele bairro lá. Assim como o regimento escolar, que rege, tem as normas, ditam as regras de convívio para os estudantes, professores, para todos nós que estamos ali participando aqui dentro da escola, nós vamos ser sujeitos aqui de direitos e de deveres. É isso que é importante. E a língua, ela produz, né? Nós produzimos o texto na nossa norma padrão. E agora eu quero que vocês respondam oralmente. É possível vivermos em nossa sociedade sem respeitarmos as regras estabelecidas coletivamente? Isso não dá para a gente viver assim. E isso tem gente que desrespeita, mas a regra é não desrespeitar. Por quê? Porque nós estamos, vocês jovens, né? Nós estamos vivendo coletivamente. Vocês jovens precisam estar preparados para um pensamento crítico, um conhecimento de direitos e deveres para ser um cidadão autônomo, para saber se locomover e poder participar de vários segmentos sociais. E através do conhecimento, isso é importante. Por que é importante conhecermos nossos direitos e deveres? Aqui entra uma palavrinha-chave. Respeito. Precisamos conhecer direitos e deveres para termos o respeito. Conhecemos as regras, os textos que dizem sobre isso, que vai reger o nosso convívio social. A norma legal, os textos normativos são necessários para o nosso convívio social? São. Isso. Parabéns, é isso mesmo. A norma legal, eles precisam estar ali para que a gente possa estabelecer os limites, né? Para poder ter o convívio. É muito importante. E a parte que eu mais gosto, e vocês gostam também, que é a atividade de mão na massa. Então, o que vamos fazer assim? Vão formar 4 grupos de até 6 estudantes. Cada grupo receberá uma situação hipotética para simular a solução de um problema que envolva violação de direitos e ou descumprimento de deveres. Haverá um tempo de 5 minutos para a organização entre os membros de cada grupo. E cada grupo terá 5 minutos para apresentação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos simular as situações que envolvam violação de direitos. Porque para cada direito e para cada dever, nós vamos ter ali as normas, as regras escritas. Existem regras não escritas só da oralidade da fala? Parabéns, é isso mesmo. Existem as regras não escritas, regras do convívio no nosso dia a dia, que nós estabelecemos, né, a nossa educação e tudo mais. E aí nós vamos ter as 4 situações. Eu vou distribuir para vocês em folhas, nos grupos, para que vocês tenham 5 minutos lá para esses preparos. Na situação 1, antes de distribuir, eu vou explicar. Local é um supermercado, 6 personagens, um senhor, uma senhora idosa, funcionário do supermercado, uma pessoa observadora, uma pessoa nervosa e com pressa, uma pessoa com calma e distraída e um acompanhante do idoso. Qual que é o roteiro? A idosa chega à fila da caixa do supermercado, onde já há outras pessoas para serem atendidas e pede para passar a sua compra na frente dos demais. Mas ela não sabe seus direitos. Então, nós temos a regra ali, a dica do texto escrito, que é o Estatuto do Idoso. É lei a preferência do idoso. Então, vocês vão simular a situação para resolver esse problema aí que pode se criar ali ou não. Vocês vão resolver e decidir. É rapidinho, por quê? Porque nós vamos fazer uma simulação. Nós vamos fazer uma peça teatral, né? Aquela dramatização enorme. É simulação. Segunda situação, tá lá numa loja de conveniência, os 6 personagens que repartem entre vocês aí, o jovem estudante, funcionário da loja, amigo do jovem, professor do jovem, tem um vizinho lá na loja, pessoa moralista. O jovem estudante, menor de idade, ele quer comprar bebida alcoólica. É venda proibida para menores. Não pode estabelecimento vender. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na terceira situação, loja de departamentos, um consumidor, funcionário da loja, gerente da loja, amigo do consumidor, mediador de conflito, alguém que vai estar ali no meio, é igual da televisão, muito bem.
ou um personagem que é um fiscal do PROCON. PROCON é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. E aí no roteiro o consumidor realiza a compra na loja e percebe que quando ele vai passar no caixa o valor cobrado em um dos produtos está acima do marcado na gôndola. Na hora que ele passou, ele observou. E aí vai ter que resolver essa situação. Com o quê? Palavra-chave: respeito. Preços diferentes, vale o menor. Código de Defesa do Consumidor. E na última situação, a sala de aula, aluno, um personagem 3 e 4, um celular, um professor. Daí nós temos a pedagoga da escola e o aluno sem celular. Durante a aula, aluno fazendo uso do celular sem finalidade pedagógica. A escola ainda está se adaptando à nova lei, porém o uso possui restrições no regimento escolar. Quer dizer, pode ou não pode. A escola está se adaptando. Nós temos uma lei de 2025. Nós estamos nos adaptando ainda, procurando como cumprir certinho a lei dentro do estado do Paraná. Não tem ainda uma coisa pronta já. Vamos fazer assim. Mudanças sociais, elas exigem tempo, né? E adaptação. Então, vocês vão resolver esse problema com muita educação. Então, 5 minutos aí para o mão na massa. Uma dica: direitos e deveres e respeito não tem preço. Tá bom? Muito bem. Vocês resolveram apresentar o trabalho. Muito bem apresentado, foi ótima a apresentação de vocês, parabéns. É importante que vocês tenham simulações de situações reais do dia a dia, porque vai guardar na memória. Então, conhecer direitos, as leis e o texto jurídico. Aí, nós aprendemos nessa aula que pudemos compreender a importância dos textos normativos para a organização da nossa vida em sociedade, e que direitos e deveres devem ser exercidos com responsabilidade, com a observação de normas de conduta social. Colaboramos uns com os outros na organização de grupos para atividade coletiva. Estamos falando de coletivo, direitos e deveres. Parabéns porque encontraram a solução. E fica disponível, então, no Google Sala de Aula para vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, Código de Defesa do Consumidor, Código de Trânsito Brasileiro, Declaração Universal dos Direitos Humanos. 9º ano, pode conhecer. E aí vocês vão ver o formato do texto jurídico. E aí, vocês sabem o que é uma carta de solicitação? Uma carta de reclamação, já ouviram falar? Então, se não ouviu, para reclamar, tá. Então, na próxima aula vai ser o assunto da nossa aula. É um texto que vai ter uma norma e um formato com regra. Entendeu? Então, muito obrigada.